podcast Diálogos Neurodiversos, nós trouxemos uma convidada, Ítala Araújo, economista, advogada e mãe atípica, que irá nos falar um pouco sobre a sua jornada como mãe atípica e para o diálogo neurodiverso. Primeiramente, Ítala, queria te perguntar o que te motivou a se especializar no direito das pessoas com autismo? Como você bem falou, eu sou mãe atípica, né? Mãe de Lorena e mãe de Ícaro, né? O irmão de Lorena, Ícaro, de 5 anos, ele é autista, nível de suporte 2. Então, a motivação de me especializar foi principalmente conviver com pessoas, né, que viviam tantas violações de direitos existentes, tanto em relação à saúde como também à educação. Agora, partindo para a segunda pergunta, quais são os maiores desafios que você enfrenta ao trabalhar com casos relacionados ao autismo? As demandas que geralmente eu atuo e tenho chegado no escritório, elas tanto são no âmbito da educação como também no âmbito da saúde. Mas algo que é muito constante é relacionada à saúde, porque geralmente, tanto em âmbito estadual como municipal, é bem normal sobre o âmbito do poder público, né? Para nós, familiares de pessoas com deficiência, é realmente algo muito desgastante e que traz muito desgaste psicológico para os pais e principalmente para as crianças que não têm acesso a um tratamento adequado. Bom, Ítala, você poderia falar algum caso marcante em que você já trabalhou? Geralmente, como eu falei inicialmente, os casos são na área da saúde, principalmente, e na área da educação. O mais recente que nós atuamos foi relacionado a cancelamento de plano de saúde. Algo que é muito comum são os planos de saúde não quererem ou não desejarem pessoas com deficiência, principalmente os autistas, como usuários, porque segundo eles, as crianças dão muito custo, né? Então, era um caso em que o plano de saúde informou que o plano seria cancelado e aquela criança ficaria sem dar continuidade ao tratamento que já vinha fazendo desde os 2 anos de idade, né? Então, a liminar saiu em menos de 24 horas e ali foi uma felicidade, tanto para nós, enquanto advogadas, lá no escritório, como também para a mãe que teve a certeza que daria continuidade ao tratamento. E quais seriam os principais direitos garantidos por lei às pessoas com autismo no Brasil? Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que a Lei Brasileira de Inclusão contempla todas as pessoas com deficiência. Em relação ao autismo, nós temos a Lei 12.764 de 2012, que é a lei que considerou a pessoa autista pessoa com deficiência. Essa lei contempla direitos principalmente relacionados à saúde. Que direitos são esses? Direito a um tratamento adequado, a um diagnóstico precoce e na área educacional o direito a um professor auxiliar e a ter acesso, como a Lei Brasileira de Inclusão vem deixar claro que há a necessidade de termos acesso a uma educação inclusiva. Quais são as leis mais recentes que impactam diretamente a vida das pessoas com autismo? A Lei Brasileira de Inclusão contempla todas as pessoas com deficiência. A Lei Berenice Piana tem esse nome porque foi uma mãe de uma criança autista que lutou pelos direitos, né? Mas a lei mais recente é a lei, são duas, né? A lei do Cola de Girassol, que fala sobre o atendimento prioritário. Esse atendimento, o que é o atendimento prioritário? Se você existe o atendimento preferencial, que é para idosos, gestantes, e o atendimento prioritário. O atendimento prioritário do autista, ele vai ter preferência diante das outras pessoas que já têm atendimento preferencial. Quais são os direitos das crianças autistas no sistema educacional brasileiro? Pronto. A Lei Brasileira de Inclusão, ela ressalta a importância de uma educação inclusiva. Uma educação inclusiva contempla
tanto a presença de um professor auxiliar dentro da sala de aula, acompanhando aquele aluno, que é o que a gente chama de profissional de apoio também, como também a adaptação das tarefas. No autismo existe o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Algumas pessoas têm a concepção que geralmente o autismo ele tem déficit intelectual, que é o que a gente chama de DI, né? Mas é importante ressaltar que o autismo é como se fosse o quê? Um guarda-chuvinha, e dentro desse guarda-chuva pode existir autistas com déficit intelectual, sim, mas também pode acontecer de ter um autista com altas habilidades, né? Que é mais ou menos parecido, eu ainda não tenho um laudo fechado, mas é algo muito particular do meu filho, é ele ter lido aos 3 anos de idade sem ninguém ensinar. Eu ensinava as vogais, A, E, I, O, U. Quando ele começou a falar, ele começou a ler tudo. Então ele aprendeu sozinho. Uma outra coisa também muito importante é a comunicação alternativa aumentativa, que a gente chama de CAA. O que é isso? Existem autistas que eles têm déficit na comunicação e existe autista que não fala de jeito nenhum. Mas existem metodologias para que aquela criança seja incluída. Quais são as metodologias? De baixo custo pode ser uma prancha de comunicação, em que os coleguinhas, tem alguns colegas de Ícaro que usam muito. Ele quer comer, aí ele vai pegar a figurinha e vai mostrar para alguém da família, né? Existe também o tablet, que a criança vai formando frase, eu quero ir ao banheiro. Mas tudo isso são tecnologias que ainda não temos acesso, assim, de uma maneira abrangente. Geralmente são as famílias que fazem esse tipo de investimento e levam como proposta para escolas. Há sim a necessidade de um maior investimento direcionado para a educação, tanto em âmbito federal, como estadual e municipal. Não há inclusão sem que o autista tenha realmente a adaptação necessária, porque para que ele realmente se desenvolva, ele deve ter acesso à igualdade de oportunidades. Voltando, Ítala, como as escolas podem se preparar melhor para receber os alunos autistas? Levando em consideração o que nós já explicamos na questão anterior, há realmente a necessidade de maiores investimentos. Esses maiores investimentos significam principalmente formação continuada para os professores, né? No município, nós temos o professor auxiliar, que é um estagiário de início de faculdade. Já no estado, a lei Berenice Piana, ela é uma lei que realmente é cumprida e que nós temos a presença de um professor de apoio formado. Mas, de maneira geral, precisamos sim de maiores investimentos para que esse professor que está na sala de aula, ele seja um professor que tenha acesso à formação contínua, que tanto o município como o estado invistam em professores auxiliares, porque a realidade que nós temos atualmente é de violação de direitos. Essa é uma violação constante, tanto em âmbito do município como do estado. Nós temos uma realidade que numa sala de aula, às vezes, nós temos 5 crianças autistas, somado a 20 alunos dentro de uma sala de aula, com apenas um professor auxiliar. Então, ali fica claro que está sendo violado o direito das crianças, sim, e que as crianças não estão tendo igualdade de oportunidades. Por quê? Para a permanência dessas crianças é necessário que tenhamos professor auxiliar, um professor com formação contínua e principalmente a adaptação de material. Certo. E indo para a próxima pergunta, quais você diria que seriam os principais obstáculos para a inclusão dessas crianças com autismo no ambiente escolar? De maneira geral, vermos os 3 entes políticos, União, Estado e município, não cumprindo o que está estabelecido em leis. Nós temos leis com mais de 10 anos, leis com mais de 12 anos, que é o caso da Lei Brasileira de Inclusão e da Lei Berenice Piana.
em que geralmente quando a gente vai para algum evento direcionado à inclusão, o discurso é sempre: nós estamos nos esforçando, estamos caminhando. Até quando nós vamos caminhar? As famílias atípicas não vão mais suportar, eu sempre digo, não esperem. Vão lá, procure a Defensoria Pública para quem não tem acesso a um advogado particular. Procurem o Ministério Público e não deixem de formalizar a violação de direito que o seu filho está sofrendo. Por quê? Aquele direito do seu filho que está sendo violado, ele vai impactar diretamente no desenvolvimento dele e principalmente na formação e na inserção. Eu não gosto muito de usar essa palavra, inserção na sociedade. Por quê? Porque desde que nasceu já está em sociedade. A sociedade muitas vezes não é inclusiva, porque há algo muito importante de ser trabalhado e de ser combatido, que são as barreiras atitudinais. A Lei Brasileira de Inclusão fala nas barreiras, né? As barreiras arquitetônicas realmente dificultam o acesso às pessoas com deficiência, mas a barreira atitudinal, ela está em todo lugar, não só na escola. Quando um colega usa um colar de girassol ou usa um colar de quebra-cabeça, que os outros colegas ficam apontando, que ficam se questionando. Em primeiro lugar, vamos conhecer, né? Ali quando você vê alguém, ou no segundo grau, no primeiro, ou na faculdade, enfim. Muitos universitários, eles não gostam de utilizar o colar, porque, vão me achar diferente, mas enfim, vamos trabalhar principalmente a barreira atitudinal. Certo. Agora, indo para o âmbito da saúde, quais são os direitos dos autistas em relação ao acesso a esses serviços de saúde? A nossa Constituição, no seu artigo 5º, fala no acesso da saúde. E lá está preconizado de uma forma belíssima, mas a realidade é outra coisa. A Lei Berenice Piana contempla que a pessoa autista, né, a criança autista, ela deve ter acesso a um tratamento adequado. Que tratamento adequado é esse? Geralmente, a equipe multiprofissional que acompanha a criança autista, ela é formada por um terapeuta ocupacional, por um fonoaudiólogo e por um psicólogo, né? Isso não é realidade no SUS. Nós temos a realidade, eu vou falar da realidade do nosso município, porque é uma realidade que eu conheço de perto, né? Eu sou ativista nos direitos, além de advogar na área, mas eu sou principalmente uma militante do direito das pessoas autistas. Com outras mães, né, nós formamos um coletivo Famílias que Lutam e constantemente nós estamos levando demandas para o Ministério Público. Eu vou comentar rapidinho uma das minhas primeiras demandas em 2020. Meu filho já tinha plano de saúde, mas eu percebi que no município de Mossoró não era realidade as crianças terem acesso a uma simples consulta com o neuropediatra. As crianças eram encaminhadas para Areia Branca ou para Natal. Então, eu peguei a negativa do município, apresentei ao Ministério Público e essa demanda foi tramitando até que realmente hoje é a realidade do nosso município. As crianças demoram, sim. Com essa denúncia, eu descobri que em março de 2023 nós tínhamos 670 crianças numa fila de SUS aguardando uma consulta com o neuropediatra. Então, para que essa criança ela tenha acesso ao tratamento adequado, ela precisa chegar no neuropediatra, que nós tínhamos essa fila gigante, e com esse laudo ela vai acessar outros direitos. O professor auxiliar, ela precisa apresentar o laudo. A adaptação do material também. E principalmente ter acesso a fono, TO e psicologia. Repito, não é uma realidade no município termos acesso a esse tipo de serviço. As filas são longas e é muito demorado. Não tendo acesso ao neuropediatra, nós temos já de cara uma grande violação de direito que a Lei Berenice Piana contempla, que é acesso ao diagnóstico precoce.
Quanto mais precoce essa criança tem acesso a essas terapias, ela vai aproveitar o que na psicologia, que eu não sou da área, viu? Só decorei os termos, mas ela vai aproveitar as janelas de oportunidades de desenvolvimento, né? Existem as podas neuronais, que a criança na primeira infância, se ela tiver acesso às terapias, de 1 aos 3 anos, que é o caso de Ícaro. Ícaro começou a fazer terapia com 11 meses, daí a grande evolução a gente percebe justamente por isso. E muitas crianças do SUS e algumas de alguns planos de saúde que também são violadores de direitos não têm acesso a diagnóstico precoce e ao tratamento adequado. Bom, continuando na área da saúde, como o sistema de saúde ele pode melhorar o atendimento das pessoas com autismo? Nós precisamos urgentemente mais investimentos na saúde, né? Não sei se vocês sabem, mas a Constituição, ela obriga um certo percentual, não estou bem ao certo se é 15% ou se é 20%, de investimentos. Porém, percebe-se que as demandas, elas estão crescentes frente ao que é ofertado. No caso específico do município de Mossoró, nós temos o CE, que é um centro de reabilitação, que atende as crianças autistas, né? TDAH, com outras deficiências também. Mas essa equipe, ela ainda é insuficiente. Falo que ela é insuficiente, baseado em denúncias realizadas junto ao Ministério Público, em que temos filas para acesso ao fono, para acesso ao terapeuta ocupacional e para acesso à psicologia. Então, não adianta o município dizer, e também o Estado, que está investindo mais do que é cobrado pela Constituição, se realmente as pessoas continuam amargando em filas sem ter acesso ao seu direito à saúde. E quais seriam as principais dificuldades que os autistas enfrentam no dia a dia? Relacionada à saúde? Isso. Realmente não ter acesso. Está numa fila, uma fila que tem 600 pessoas, uma fila que tem 50 pessoas, porque assim, muito embora o problema seja relacionado à saúde, nós temos outros gargalos. Quais são? Nós temos famílias de baixa renda que sobrevivem de um PPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é direcionada para as pessoas com deficiência. E são pessoas altamente em vulnerabilidade social, por exemplo. O centro de referência, ela fica no Santo Antônio, e nós temos famílias que moram em Nova Vida, ou no Sumaré, ou na Nova Mossoró, que precisam estar levando seus filhos para as terapias, né? Se tem a terapia no SE, mas o município não oferta o transporte, que também é um direito constitucional, existe a violação de direito e aquela criança não vai conseguir. Então, é uma ação conjunta que precisamos de maiores investimentos em saúde para que o município contrate mais fono, mais TO, mais psicólogos, mais psicopedagogos, mas que também a prefeitura forneça mais vagas de transportes que eles fornecem, ou que viabilize, junto com as empresas de transporte, uma linha que possa, não que fique rodando, porque as crianças autistas têm uma certa rigidez cognitiva e vão ter dificuldade se pegar um circular e ficar rodando até chegar no CE, mas que seja uma linha que seja direta. Então, eu acho que esse maior investimento, contratação e também investimento em transporte, seria fundamental para a gente mudar a realidade que a gente vivencia. E continuando na área da saúde, tem algum direito relacionado aos pais? Sim, a Lei Berenice Piana contempla o direito tanto dos autistas como também dos seus pais ao apoio psicológico, né? Só que, como os outros direitos das crianças autistas, tratamento adequado, acesso a um diagnóstico precoce, esse também é um direito que ele está estipulado em leis e a gente não tem a efetividade.
Quando a gente diz não temos a efetividade, é o quê? A lei está lá, linda, contempla várias coisas, mas na realidade isso não existe. Inclusive, o coletivo Famílias que Lutam, que é o coletivo que eu participo juntamente com outras mães, pais, avós, o nome é Famílias que Lutam porque a gente quer chamar a atenção que a necessidade de lutar contra as violações de direitos deve ser de toda a família, não só das mães, né? Muito embora nós sabemos que os casos de suicídio, os casos de adoecimento mental é mais direcionado para as mães, porque no caso das mães, geralmente são elas que deixam de trabalhar, às vezes que abandonam a faculdade, para que possam ficar acompanhando mais de perto os filhos nas terapias. Então, deixar claro a necessidade urgente, tanto de Estado, município, União, em buscarem maior investimento em políticas públicas para que esses pais tenham realmente o seu direito, né, fornecido. E uma das coisas que a gente vem trabalhando dentro do coletivo Famílias que Lutam, inclusive já levamos essa proposta para a Secretaria de Educação do nosso município, é que nas UBSs sejam instalados um serviço de psicologia, não apenas para as mães atípicas, porque a gente sabe que existem outras pessoas também que precisam, como também existem mães atípicas que não precisam do serviço ou que têm um plano de saúde. Então, é um investimento que não é caro, né? Você pegar, fazer uma parceria com as universidades do nosso município que tem curso de psicologia, levar esses alunos para dentro da UBS, lógico, sobre a supervisão de um professor e fazermos rodas de conversa. Inclusive, esse projeto que nós apresentamos tem até nome. O nome é Colo para Mães, porque geralmente a mãe, ela é aquela que cuida. Ela geralmente não é cuidada, ela é cuidada por ela mesma. Então, essas rodas de conversa nas UBS seria algo muito importante, tanto para as famílias como também para os municípios, sob o ponto de vista de estar fornecendo o acesso a um direito à saúde. Você teria um recado para deixar aos pais de Mossoró? O que eu geralmente costumo falar nas palestras, rodas de conversa, que o coletivo Famílias que Lutam geralmente é convidado, é da importância de, primeiro, conhecermos os nossos direitos, porque como a gente vai lutar pelos nossos direitos sem a gente conhecer, né? Então, a principal importância, conhecer, leia a Lei Berenice Piana. Se tem dificuldade com a leitura, quando for lavar uma louça, quando for varrer uma casa, coloque lá no YouTube a Lei Brasileira de Inclusão. Geralmente tem muitos vídeos falando. Siga o meu Instagram também, né? Claro, itla.araújo.adv. E procurem se informar sobre onde vocês devem ir e procurar quando tiverem uma violação de direito, né? Eu já falei nas primeiras perguntas a importância de levar o conhecimento do Ministério Público quando tiver uma violação de direito, que esse direito seja um direito coletivo, e diante da necessidade de judicialização, não tendo condições de pagar um advogado particular, procure a Defensoria Pública. Mas o recado principal é não se calem, né? A gente hoje em dia Hoje você tem um jornal na sua mão, que é o Instagram. Tem uma violação de direitos, se sente à vontade para falar sobre ela, vá lá no seu Instagram e diga, olha, o meu filho tem direito a isso e isso, e o município está violando, ou o Estado está violando, ou a UERN, o IF, a UFESA, seja a instituição que for, marque a instituição, lógico, né? Eu sou uma advogada que prezo muito pela mediação e conciliação. Antes de tudo isso, é importante que você busque o setor pedagógico da sua instituição, né? E dê ciência, leve o laudo, diga, olha, meu filho, minha filha precisa dessa adaptação. Então, diante da negativa, aí você
vai com tudo. Vai para o Instagram, vai para o Ministério Público e precisando judicializar, nós temos a Defensoria Pública do Estado e também a Federal. Bom, então, muito obrigada pela participação no nosso podcast e fiquem e aguardem o próximo episódio, que sai logo logo. Tchau.